Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha rápida, um bate-bola bem direto ao ponto aqui na Medway, na pediatria. Meu nome é Joana Rezende, sou professora de pediatria. Quero conversar com vocês sobre um assunto que quem não é muito fã, acha difícil, vai ter birra. Posso te pedir um favor? Tenta ver até o final, vê o que você acha. O meu objetivo aqui hoje é só você começar a ter um amorzinho por essa coisa linda que é cardiopediatria. E eu não vou nem chegar no mérito da cardiopediatria, eu quero parar com vocês no eletrocardiograma normal dentro da PED. Eu sei que talvez uma galera que está assistindo aí já saca muito de eletrocardiograma e uma galera às vezes olha para a eletro e fala: isso é outra língua, é coreano, não sei o que é isso, um monte de desenho e eu não consigo entender nada. Vamos com calma, eu vou bater o passo a passo rapidinho do que a gente vai considerar um eletro normal, o que você tem que observar, mas para quem não saca nada de eletro, tem alguns conceitos que eu vou falar aqui que é bom talvez você dar uma revisada. Eixo cardíaco, como que calcula, frequência cardíaca, eu vou conversar sobre isso, mas eu preciso que você domine isso tanto para pediatria quanto para clínica de adulto. Então é uma coisa aí que vai cair na sua prova. E aqui em São Paulo, se a gente for olhar da pediatria, cara, USP Ribeirão, é você mesmo que eu estou falando, querida. Você ama isso daqui, adora colocar tanto o eletro normal quanto um eletro alterado, associado, por exemplo, com alguma cardiopatia congênita. O mais normal da gente ver isso no nosso dia a dia é um paciente, por exemplo, adolescente, que vem com uma vontade de liberação para esporte. Ele quer um atestado liberando que ele pode fazer, por exemplo, a escolinha de futebol. E ele já traz um eletro para a gente tem que interpretar e olhar. Tá tudo normal, beijo e abraço, vai jogar bola aí pelo Corinthians. Então, isso aqui é importante da gente dominar e tem algumas nuances de diferença da clínica de adulto para a PED. Vamos dar uma olhadinha rápida? Vamos dar uma olhada primeiro neste eletro daqui. Ai, socorro, não sei olhar, calma. Vai pensando, observe, só que eu vou até dar uma licencinha aqui. A gente tem um paciente de 3 meses de idade, previamente rígido, sem queixas, sem nem por que fez um eletro, mas fez. Então vamos interpretar. O que a gente tem aqui de observação? O que eu quero que você olhe? Vamos começar, vou te guiando. Preciso que você me diga qual é o ritmo. É um ritmo regular? É um ritmo irregular? É um ritmo sinusal? Ou não é um ritmo sinusal? Tem alguma taquiarritmia? Tem alguma bradiarritmia? Qual é a frequência cardíaca desse paciente? Isso aqui é um vídeo do YouTube, se você esqueceu, você consegue pausar. Então, tudo isso que eu tô te falando, vai tentando fazer se você tem uma base boa de eletro, porque você vai começar a pegar algumas coisinhas. Aí agora a gente aprofunda um pouco mais. Olhando cada uma das ondas, tem alguma onda que não devia estar aqui? Tem alguma onda que está com uma morfologia diferente do que a gente costuma observar? Tem algum indicativo de sobrecarga? Tem algum indicativo de bloqueio de ramo? Algum desvio de eixo cardíaco? Vai olhando aí, vai vendo essa maravilha, pausa o vídeo e eu vou voltar para a gente começar a conversar para não demorar muito aqui com vocês. Vamos aos poucos, uma coisa de cada vez. Primeira coisa, ritmo desse paciente. Vamos olhar agora em por que isso é um ritmo sinusal. Olha aqui para mim essa onda P, essa ondinha pequenininha que precede cada um dos QRS, as pontinhas mais agudas. Repara que para mim, quando a gente olha em D2, que é uma excelente derivação para eu ver a onda P, é a mesma que essa aqui. Eu só deixei ela correndo aqui, livre, leve, solta. Aqui eu consigo observar que a minha onda P, ela tem a mesma morfologia em cada uma das vezes que ela aparece. Ela está positiva, ela precede o QRS, ela não alarga, ela não aumenta o intervalo. Todas as ondas P vão repercutir no QRS, então tudo isso é importante para eu observar. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Além dela ser positiva em D2, ela também é positiva em D1 e ela também é positiva em AVF. Sempre mantendo as características que a gente conversou ali no início. Então preste atenção. Isso aqui vai definir para mim que eu tenho um ritmo sinusal. Combinado? Vamos avançar um pouquinho mais. Se eu vou calcular a frequência cardíaca do meu paciente, como é que eu vou calcular isso? Vou pegar um intervalo RR, vamos pegar esse aqui que está bonitinho, que está bem em cima da linha, e vou contar quantos quadradões eu tenho entre um R e o outro R. Eu tenho mais ou menos 3, um pouquinho menos que 3. Essa conta, esse número de quadradões, é o que eu vou colocar no meu denominador, e no numerador vai um número arbitrário que a gente colocou, que é de 300. 300 divididos por 3, aproximando aí,
100 batimentos por minuto. Ah, mas não é exatamente 3. Eu sei, por isso que eu coloquei aqui que a frequência cardíaca está mais ou menos 110. Tem uma fórmula um pouquinho mais acurada que a gente faz, que ao invés de usar 300 sobre quadradões, é 1.500 sobre o número de quadradinhos que a gente observa entre cada R. Isso é uma conta um pouquinho mais rebuscada que a gente consegue fazer e que vai dar exatamente esse resultado daqui. Joana, 110 batimentos por minuto, para mim, é taquicardia. Eu concordo. Se você que está me assistindo, eu presumo que você seja um adulto. Se você é uma criança, vai ver alguma coisa mais divertida no YouTube. Mas se você é um adulto, você há de convir comigo que a gente regula aí por volta de 60 a 90, no máximo 100 batimentos por minuto, e isso configura um paciente normocárdico. Na pediatria, olha aqui para mim, esses valores variam bastante de referência. Eu peguei aqui do PAUS. Até 3 meses de idade, é normal que a minha criança tenha em vigília uma frequência cardíaca de 85 a 205 batimentos por minuto. Isso é coisa pra caramba. A gente, 200 é mais difícil de ver, tá? Acima de 180 já começa a ser mais estranho pra gente. Mas até lá tá tranquilo. Em sono, de 80 a 160 batimentos por minuto. Essa criança aqui tá tranquila. 110, 120, 130 batimentos por minuto, para um paciente lactente jovem, é muito sossegado. Indo um pouquinho mais além, se a gente vai calcular o eixo elétrico desse paciente, olha os QRS, define, a gente tem um QRS positivo em AVF, a gente tem um QRS positivo em D1, só com essas informações eu já sei que o meu eixo está entre 0 e mais 90, se eu olho as outras derivações eu consigo ir afinando esse intervalo, eu consigo observar um eixo entre mais 30 e mais 60. Você há de convir comigo que esse é um eixo normal para adulto também. Eu vou um pouquinho além, esse eixo podia estar perfeitamente normal até se ele fosse um pouco mais positivo. Se ele tivesse um pouco depois de mais 60, se tivesse em cima de mais 90. Quando a criança é muito pequenininha, ela tem uma mudança ali de configuração e principalmente se a gente pensa em circulação fetal, é frequente que eu tenha uma hipertrofia relativa no meu ventrículo direito. E isso pode gerar um desvio ali do meu eixo mais para a direita. E tá tudo bem, não ia ser problema nenhum. E esquisito seria se ele tivesse desviado para a esquerda. Aí eu pensaria em algumas cardiopatias congênitas. O que mais que a gente consegue observar aqui? Olha aqui para mim, vamos dar um zoom nesta partezinha daqui. Estou olhando V1. Isso aqui é V1, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho duas alterações meio esquisitas. A primeira delas é que eu tenho uma onda T negativa em V1. Poderia estar negativa também em V2 e em V3. Isso, em pacientes adultos, isso pode ser algum indicativo de alguma alteração de repolarização, pode me fazer pensar em alguma isquemia. Só que na pediatria isso aqui é perfeitamente normal. Isso vai se manter até alguns anos de vida da minha criança. Essa onda T negativa em V1 e V3 pode acontecer. E não é a única alteração que a gente vê aqui nesse nosso eletro. Quando a gente olha para essa derivação, eu consigo ver um padrão RS-R' em V1. Isso aqui vai simular para mim um aspecto de bloqueio de ramo direito. É uma das imagens características, só que diferente ali do BRD, eu não tenho um alargamento de QRS. Então isso até me faz pensar mais que tá tudo bem com a pediatria, tá tudo bem com o meu pacientinho, Enzo está tranquilo. Combinado? O que mais que eu consigo observar só voltando? Eu falei que podia ter e de fato tem. A nossa onda T negativa em V1, negativa em V2, negativa em V3 e está tudo bem. O que mais que eu consigo observar ainda olhando essas derivações aqui pré-cordiais? Eu consigo observar que, diferente do paciente adulto, eu tenho ondas R muito importantes, ondas R maiores do que o esperado, em V1, não muito, em V2 e em V3. É habitual que no paciente adulto, esse componente aqui, que na verdade significa um pouquinho ali a parede septal, a parede direita, pensando aqui em V1, ele seja, justamente por essa hipertrofia relativa de VD, ele esteja de fato mais proeminente. No adulto, a gente vai esperar muito mais um R maior nas ondas de derivação esquerda. Essas aqui ficam mais claras realmente nas ondas um pouquinho mais à direita. V3R, V4R, também eu consigo observar isso bem. Então, resumindo o que a gente acabou de observar aqui, o que é um eletrocardiograma pediátrico normal? Eu posso ter inversão da onda T de V1 a V3, eu tenho onda R proeminente em V1 até V3, padrão RS-R' em V1,
Um desvio de eixo para a direita pode ser perfeitamente normal. E só mais uma dicasinha aqui para você entender um pouquinho. O QRS, ele vai ser mais estreito do que no paciente adulto. A gente vai tolerar um valor de referência aí de até 90 milissegundos. Ele é menorzinho pela menor massa ventricular que a gente tem no nosso paciente pediátrico. Isso aqui já consegue te liberar, se você observa um eletro assim, você já consegue avaliar que está tudo bem e você pode liberar essa criança, seja para atividade física, seja para o que quer que esse eletro tenha vindo, você vai laudar ele como normal. Combinadíssimo? Beijo grande, até a próxima e fica aqui atento no nosso canal do YouTube para tudo que a gente está postando. Beijo!